E eu treinei muito, 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 muito pra isso. Eu treinava, trabalhava e estudava. Eu treinava de 7 às meio-dia. Nossa, que vontade de vencer Ó, eu essa. treinava de 7 a meio-dia. Aí meu treinador passava em casa pra me pegar. 3 horas, 2h30. Eu treinava até às 5. Eu trabalhava com o pessoal da medicina de 5 às 6h40. Estudava, fazia faculdade, chegava em casa às 11 horas. Então essa era a minha rotina. Essa era a minha rotina. Pauleira. Pauleira, aí eu botei isso na minha cabeça. Eu vou ganhar. Aí meu treinador, ele já tinha certeza. Eu falei assim, não, eu vou ficar entre as 3. Vai ser a minha primeira medalha. Aí, durante a semana da competição, fiz um treino, assim, muito bem. E aí meu treinador comentou assim com os atletas, falou assim, nossa, se você não ganhar esse ano que vem você ganha. Aí um amigo falou assim, não tem como ela ganhar, porque a Vanessa, que era uma atleta referência, fez 6.000 pontos. E eu tinha 5.500, nem tudo isso, 5.400 e pouco. Aí eu disse, não, tudo bem, ela tem isso, mas ela vai chegar perto, a Gila. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um Camoncast, né, meu irmão? A gente tá no episódio número 43. Tá Eu não sei bom. como é que fala 43 em inglês, eu tô precisando de uma aula de inglês, mano. Por favor, se você aí é dono de uma escola de inglês, pode dar um alô pra gente aqui, que a gente vai... 43. É isso aí. Galera, mais um episódio começando e a gente tá com uma pessoa muito especial, uma pessoa que é um atleta, assim, que tem muitos títulos e a gente vai falar sobre como é a vida de um atleta, né? Como é que você tinha falado agora há pouco? As glórias e as dores, né? Exatamente. Tudo isso faz parte da vida de um As atleta. vitórias e as guerras e as vitórias. Os tombos e os levantar, né? Na roça nós fala, todo mundo vê as pingas que nós toma, mas não vê os tombos que nós leva. Galera, e antes da gente apresentar a nossa convidada, Você quem? eu sou o Felipe. Felipe Pereira? O Felipeira. O famoso Felipeira, meu irmão. Destruidor de androides. Yes. Vulgo de Tigra, preparado para matar. Submarino. Submarino Russo. sacanagem. Tô aqui com o meu irmão. Kleber Rodrigues, o famoso fininho, cada vez mais pesado. Agora, galera, tem novidades aí pra vocês. Eu e o Felipe, nós vamos subir aos palcos. Ah, não. Não. Eu de bermuda e o Felipe de sunga. Eu sabia que você ia me sacanear a qualquer hora. Você esperou o melhor momento, né? Não, galera, mas você tá focado, tá bonito de ver. a gente tá tentando aí fazer... Eu sei que a Verônica que tá fazendo essas marmitas, né? A gente tá tentando, né? A gente tá tentando fazer uma dietinha e vai ter um projeto aqui que a gente vai soltar pra vocês aí nos nossos perfis pessoais. Você pode ir aí no nosso Instagram aí, seguir a gente também, que a gente tá postando bastante conteúdo legal. E pra começar esse podcast, né, meu irmão? Vamos falar sobre os nossos patrocinadores? Com certeza. Os caras que estão fazendo essa parada acontecer junto com a gente. O cara que tá pavimentando essa estrada. Exato. E galera, ó, não pula essa parte, de verdade, não pula porque você aí pode ganhar muito benefício mesmo, que às vezes você tá precisando aí, você nem imaginava, e só coisa de qualidade, tá? Porque hoje a gente pode falar que a gente tem os melhores na nossa mão aqui, junto com a gente, tá? Então aproveita, assiste os patrocinadores, porque cada um deles vai ter uma vantagem aí pra você. E pra começar, eu queria falar sobre Michel Tomás Sushi, que hoje ele é referência na cidade, o melhor japonês, o melhor da comida oriental japonesa é Michel Tomás Sushi. QR Code tá na tela aí, você vai conhecer todo o trabalho dele, a culinária que ele tem lá, os cardápios, né? Tudo que você quiser. E aqui está a grande vantagem, tá? Você falando que veio pelo Camoncast fazendo seu pedido, pedindo o seu hot roll, a sua porção de hot roll, você vai receber hot roll em dobro. Hot roll em dobro, né? É isso aí mesmo. Hot roll em dobro você vai estar recebendo aí, pedindo o seu hot roll. Então aproveita, vai no QR Code, conheça aí toda a culinária aí do Michel Tomás e peça o seu hot roll em dobro aí com o Camoncast, fechou? É isso aí, galera. E aí eu queria falar também do Nenescar. Nenescar hoje é referência aí em carros, na parte de alinhamento, balanceamento, troca de rodas, laudo de injeção eletrônica. Que é bem raro, né, mano? Estética automotiva. Hoje tem ali um lava rápido ali perto do Carraro Tower, ali perto do lago, né? Lago do Tabuão. Sim. Meu amigo, você quer tratar bem do seu carro? Coloca na mão da Nenescar. Rafinha, um abraço. E tem mais outra. Você, vindo pelo Camoncast,
trocou rodas e pneus 10 vezes sem juros. Sem juros, você não tá escutando errado, não. Que é raro, né? Sem juros no cartão. E tem mais outro, você ganha alinhamento e balanceamento. Coisa boa demais, O né? QR Code tá na tela. Só ir lá Só e vai. aproveitar, né? É isso. O nosso próximo patrocinador queria falar pra você que é colocar o shape, que é o que a gente tá tentando fazer. Toma. A gente tá nesse projeto e tenho certeza que logo a gente vai alcançar, hein, meu irmão? Não, nós vamos tomar vergonha na cara, em nome de Jesus. Já tomamos. E pra nos ajudar Eu e não ajudar, aguento mais. nos ajudar e ajudar você aí também, temos X-Prime. Assim, hoje ela é uma das melhores, eu vou dizer a melhor porque a gente tem aproveitado muito lá e tem nos ajudado bastante. X-Prime, você tem ali os melhores equipamentos profissionais, tá? Para te ajudar aí no seu desenvolvimento, aí você aprender a fazer o exercício direito e a melhor localização. Aqui em Bragança Paulista está localizada no Lago do Taboão, mas você aí que é de outra cidade, a X-Prime está espalhada no Brasil, são mais de 20 unidades, tá? E você pode aproveitar aí com o cupom CAMONCASH 7 dias para você experimentar 0800. do melhor das academias, fechou? Vai lá, aproveita o Camoncash aí, essa parceria aí, aproveita e bota o shape com a gente. E como o Felipe disse, muitas das vezes não, é certeza que você vai precisar desse cara que nós vamos anunciar agora. É a Bragança Embalagens. Com certeza. Bragança Embalagens, a gente brinca aqui que é do alfinete ao foguete, ô Gila. Do alfinete ao foguete. Eles têm 7.000 itens lá. Impossível você precisar algo na sua casa que não vai ter lá. Com certeza. Certeza absoluta. Ó, parte de limpeza, vassoura, parte de pratos, embalagens, descartáveis. Você que precisa de material para o seu escritório, para o cafezinho do escritório, da limpeza, do office, enfim. Papelaria, que é a parte para a escola. Os caras né? são completos é completo, em tudo, É literalmente. completo. Ah, e detalhe, a experiência ficou muito melhor agora, porque você pode comprar da comodidade da onde você estiver. Não só da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, da onde você estiver. Hoje ele tem um serviço que é novo agora. É que chama... Delivery Express. Ó, putz, o Felipe sempre me ajuda nessa aí, que eu tenho, é um trava-língua. Eu sou bilíngue, né? Mas funciona, gente. Menos de 4 horas vai estar entregue na região Bragantina. Menos de 4 horas vai estar entregue para você. E qual que é o site? Detalhe. Você pode comprar pelo www.bragançaembalagens, no plural, .com.br. Você vindo pelo Camoncash, tem o Camon 20 e você vai receber 20% de desconto. Alô, Juninho! Bora, 20%. 20% não é pouca coisa não, hein? Oxi, a meu gente filho. fala que é agilidade e economia, né? Os Pois caras é. são, assim, especiais nisso daí, Vamos né? fazer a conta simples, comprou 200 é vintão de economia. Entendeu? Dá pra comprar, se comprar 2.000, é 200 pila, Duzentão, filho. tá doido, é muita coisa. Não Dá é pra- 200, não, é mais do que 200. Dá pra 200 é 10%. Dá- 20% vai dar mais. Dá pra você colocar quase 5 litros de gasolina. Tô brincando. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas vai lá que é muito bom essa parceria que a gente tem e aproveita essa Maravilhoso. vantagem aí também. E por último e não menos importante, Não né? menos importante. Eu queria falar da Jesuscope. A Jesuscope é uma empresa que tem o DNA motivacional como missão, né? O propósito, a missão dela é nos ajudar a sair dessa parte de tecnologia e começar a aplicar ou gastar a nossa vida em conhecimento. E eles trabalham com vários livros, como esse livro Deus Te Fez de Propósito, que é uma interpretação, não, né? Na realidade, é uma criação do Tiago Marques e do Douglas Gonçalves. Eu te Tem- ajudo. É isso aí. Tem algumas bíblias que são autorais, né? São as capas São mais da hora, as hein, capas mano? mais... Uma mais da hora que a outra, né, mano? Detalhe, o conteúdo sempre é avaliado pela facilidade da linguagem. Você sabia que a única maneira de você se tornar inteligente é lendo? Mano, Ela eu tô mais descobrindo inteligente. Agora, tô descobrindo agora. Mais inteligente. Ó, tem esse Chega de Regras e Que é uma releitura, na verdade, uma né? releitura, Tem alguns exato. livros que eles fazem que eles pegam lá de são fora. traduções, E né? são traduções, São eles trazem traduções. pro Brasil. Os caras estão investindo em conhecimento de verdade, né? E qual que é a vantagem da Jesuscope aqui com a gente? Você vindo pelo Camoncash, qualquer compra acima de R$180 em qualquer lugar do Brasil, você recebe gratuitamente. Frete grátis, né? Frete grátis. E você pode aproveitar tudo pelo QR Code aí. E esse livro aqui é especialmente um presente, né? Eu queria já apresentar a nossa convidada da vez, Gila Trigueiro, a nossa atleta. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado. É um Olha aí. prazer Ó, o conhecê-la bracinho você. curtinho. Pá. Conhecê-la você. É um prazer ter Olha. você aqui com a gente, né? A gente estava muito feliz e a gente tinha comentado, né, sobre trazer você. Você é um atleta aí que tem
bastante... não é resultado. Nome, resultado, nome, história. e muitas medalhas, né? Que por um Exato. acaso você acabou esquecendo, né? Pois é, A da gente próxima. queria mostrar. Vamos marcar essa próxima. Ó, esse aqui é um presente da Jesuscope em parceria pra você. Muito obrigada. Fica... Olha, faça bom proveito. Vai ser feito. Com certeza. Vai pra biblioteca da Gila. Isso aí. Você tem o costume de ler? Tenho, eu gosto. Então, a Jesuscope, ela é fera nisso, né? Você conhece a Jesuscope e eles têm feito um trabalho muito bom, né? Muito bom. Detalhe, né? Se você não conhece, entra no QR Code, você vai ter acesso a várias literaturas ali, inclusive infantis, né? Uhum. Também. Que é uma coisa que é muito difícil de achar conteúdo infantil, né? E outra, o incentivo tem diminuído, né? Pra isso, sobre pra essa leitura. parte. Hoje em dia é tudo celular, né? Mas é o que você falou, né? Quer se tornar inteligente, tem que ler, né, meu irmão? Vamos lá. Bom, vamos lá. Minha amiga, por favor, se apresenta, fala quem é a Gila, de onde você veio, o que você faz. A gente sabe que você é um atleta, mas conta um pouquinho de você aí pra gente conhecer um pouco melhor. Como você falou, né? Eu sou a Gila, sou natural de Fortaleza, do interior de Aratuba, Ceará. Sou personal trainer também e sou atleta profissional do atletismo. Sou heptatleta. Heptato significa 7 provas dentro do atletismo. É tipo um Iron Man, vamos dizer assim. No atletismo a gente fala Mulher Maravilha. Uau! Que faz tudo, Que né? faz 7. Aí o homem ele faz 10, que é decato. Aí é o Homem Maravilha. É uma maravilha. Então a gente é conhecido com esse Wonderful. perfil, né? Porque assim, é desafiador fazer 7 provas Sim. durante 2 dias. Seguidos. Não é teoricamente seguidos, mas assim, termina uma, vai pra outra. Não tem o devido descanso. Não você tem um fala, devido né? descanso. E o gasto calórico é muito alto dessas provas. Nossa, pra se Então, recuperar você- deve ser... Acho que eu tô precisando fazer isso aí. Você sai assim, realmente acabado, Esgotado, né? né? Esgotado. Tanto que quando acaba essa prova, você vê as pessoas no chão. E é surreal, porque a prova literalmente só acaba quando termina. Só sabe Sim. quem é o campeão depois que termina. Às vezes, você ganha uma prova e perde outra. E aí você tem 7 chances. E o interessante dessa prova é que você vai pontuando. Tipo assim, eu corri barreira para 13,70. Aí tem uma tabelinha, você vai na tabelinha e vê quantos pontos você fez. Então tem que ser estratégia. Às vezes você pode ficar em segundo em todas e ganhar vencer. só uma. Aí você ganha. Uau! Ou então você fica em segundo, mas tem uma prova que você se destaca mais e você ganha. Então é bem, bem legal por conta disso. Você tem 7 chances. Só nós já sabemos que você é super resistente daí, então. Mas eu confesso pra você que eu gosto mais da velocidade. Você gosta de... qual que você é a sua especialidade dentre essas... Velocidade, né? A velocidade e os corrida. saltos. É os eu saltos? me destaco mais nessas provas. Ô, Gila, você tava falando que assim, você entrou a gente vê que você gosta, Aham. mas você tava na sua apresentação, né? Você veio do Ceará, do interior do Ceará, como que é o nome da cidade? Aratuba. Aratuba. Quase, aqui tem Araçatuba, aqui em São Paulo. É né? mesmo? Tem Araçatuba. 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 Eu sou muito ruim geograficamente. Eu acho que as aulas que eu mais tinha dificuldade de geografia, viu, mano? Cara, eu sou um cara esquisito, porque eu gostava muito de história e geografia. Eu gosto de história. Já viu aquela do Zé Felipe, que ele fala assim, ô pai, cara, eu sou bom, eu sou matemática, eu sou ruim, mas em português eu destroio. Eu destrói. Em gramática eu destroio. E você veio do Ceará, hoje você tá aqui em Bragança, né? Você veio por causa do esporte pra cá? Foi por causa do esporte. Na verdade, eu vou contar um pouco da minha história. Sim. Eu morava na cidade do interior e aí eu tinha um grupo de amigas. E essas amigas eram 3 amigas. E aí a gente estudava. Eu sempre não gostava muito de estudar, não. Eu gostava mais da futebol, futsal, essa área. E as minhas amigas sempre me puxavam. Tipo assim, vamos estudar, vamos estudar. Quando chegou no 3º ano, elas passaram na faculdade pública. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar pra trás. Eu não posso ficar aqui, né? E aí eu mesmo fui atrás de entrar na faculdade, mas eu não consegui passar. E eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu não quero ficar aqui.
E aí eu entrei em contato de uma faculdade que tinha um projeto que era a Lei do Incentivo ao Esporte, né? Que se chamava CNDA. E eu tentei fazer parte desse projeto, só que no início eu fui negada por conta da idade. Isso que eu ia perguntar, né? Porque assim, já em fase de faculdade, Já tinha idade? caramba, mano. Só que, tipo assim, como eu sempre falo, né? Nunca desiste dos seus sonhos. E eu era assim, realmente, quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, raramente alguém tirava. E aí eu entrei em contato com nesse projeto e ele falou que eu não podia fazer parte por conta da minha idade. Eu falei assim, me dá uma chance. Me dá uma chance de mostrar o meu trabalho e tal. Aí ele falou assim, fica aqui 3 meses. Eu te dou 3 meses, mas não tem como te encaixar num projeto. Falei, beleza. E aí foi quando eu fui contar pros meus pais, né, que eu queria ir e tal. A minha mãe, ela chorou bastante. E eu lembro pra ela que eu falei assim, mãe, não quero ficar aqui. Eu quero dar uma vida melhor pra senhora. Então, eu preciso sair daqui. E aí eu falava pra ela, eu não vou ficar em Fortaleza, eu quero ter voos mais altos. Então, eu já saí de casa com esse pensamento. E aí eu fiquei fazendo essa preparação durante 3 meses. E eu, cara, me destacava, assim. Eu sempre chegava primeiro e era a última a sair. Porque como eu não tinha idade para aquele projeto e não tinha... A Cristiano Ronaldo do Você tinha que ser atletismo. extraordinária, né? eu Fazer tinha a mais. porque não fazia parte. E aí eu... deixou, foi indo. E chegou o vestibular. E aí, no primeiro vestibular, acho que muito nervosa e tal, ansiosa, não consegui dormir, eu não passei no vestibular. Então, ele me deu uma chance para mim ficar lá. E a chance era entrar na faculdade. E aí eu Nossa. perdi essa chance. Chorei muito mesmo. E aí ele falou assim: não tem como você ficar aqui. Aí ele me deu mais uma chance. E aí eu falei assim, cara, eu vou entrar no vestibular e eu vou trazer títulos para a faculdade. E aí eu lembro que as minhas colegas de apartamento, todas passaram e foram competir os jogos universitários. E eu fui a única que fiquei. E no meu quarto, eu lembro que eu colocava minhas metas. E uma das metas era ser medalhista universitário, né? Aí eu vou ser medalhista. Aí as meninas chegaram da competição que eu não que eu tinha ido, e elas olharam assim no meu quarto e falaram, você é louca? Universitário é muito difícil, não tem como. Eu falei, mas eu vou ser campeã, eu vou ser Poder da isso. palavra, né? E aí é o poder da palavra, entendeu? E aí na época eu li eu falava muito assim, a mente, né? A mente manda em tudo, né? E aí eu passei na universidade, comecei a estudar, e no meu primeiro Jogos Universitários foi em Foz do Iguaçu. Era uma pista de terra. A gente treinava numa pista sintética. A pista sintética é como se fosse um tapete, sabe? Sim. Não sei se vocês conhecem uma Sou pista. jogador de grama sintética. É um pouco diferente. A pista é como se fosse um tatame, Sim. assim. E aí a gente chegou lá, e aí todo mundo foi olhar a pista, e eu não, eu fiquei no meu quarto concentrada, e aí as meninas, não, é impossível. É impossível, porque choveu, tava feio. E aí eu falei, não, eu vou imaginar que eu tô na minha pista, que eu treino sempre. Aí cheguei lá, a primeira prova era o 100 com barreira, né? Aí eu já entrei de primeira, nervosíssima. Primeira prova, primeira colocada. Primeira medalha da Uau. universidade Uau. no atletismo. E aí fui fazer... Isso era o 100 metros com barreira. Porque eu fiz o 100 metros com barreira sem ser do heptato. Nesse dia eu fiz 11 provas. Aí eu já ganhei uma medalha de primeiro lugar no 100 metros com barreira. Aí no outro dia começava o heptato, que era a minha especialidade. Aí eu fiz o heptato. E aí continuei o heptato. Durante o heptato eu fiz completei o revezamento. Que são 4 atletas. Que a corrida cada com um corre aquele 100. bastão. Cada um corre 100 metros. E eu, assim, tive o intuito de ser a capitã. Falar assim, cara, a gente tem que medalhar, a gente tem que ganhar. Vamos lá, vamos pra cima. Não Puxar a fila. não vamos olhar para os adversários, porque aqui todo mundo é igual. Porque a pista tava ruim para todo mundo. Então, quem não caísse ou quem... E aí a gente foi em terceiro lugar. Também é a medalha para as meninas. E aí continuei no heptato. Já tinha pódio, né? Já tinha dois pódios, a barreira e o revezamento, e estava bem colocada no heptato.
E aí eu tive que fazer o salto em altura, que também não dentro do heptato. Aí fiz salto em altura, fui campeã do salto em altura. Caraca. Salto em Aí, altura, só pra destacar. É aquele que tem uma vara e você pula com. isso, Você isso. arremessa o corpo, É, né? remessa o corpo. Na remessa, se Se joga, assim, lança, né? praticamente, se lança. E aí eu ganhei o heptato. Cara, eu tava assim, não acredito. No outro dia, todo mundo falando comigo e tal. E assim, eu concentrada ainda. Falei assim, aí terminei o heptato. Cara, destruída, assim, destruída mesmo. Aí ganhei o heptato e aí foi pro 4x4. Assim, eu tava, não tinha mais condições nenhuma física, mas a cabeça manda em tudo. Aí a gente ganhou, não, ficamos em segunda no 4x4, que são 400 metros. Eu saí morta, assim, destruída. E aí eu ganhei 5 medalhas nessa competição, que são Jogos Universitários. Voltei pro Ceará, pra universidade. Lá, quando eu cheguei lá, assim, tinha um... Como é que fala? Não é um banner, Uma faixa. não é uma faixa, que é bem grande, um outdoor. Tinha um Ah, sim. outdoor com uma foto minha assim, ó. Caraca. Na universidade, que assim, no maior. A universidade maior do Nordeste é a Unifor, Você né? tem essa foto, né, Gila? Eu nem lembro. Minha filha. Não lembro se tem A essa emoção foto. foi tanto que nem lembrou. Quanto É. tempo faz isso? 2012. Já faz um tempo. Aí, foi assim, foi na Avenida, tipo, como fosse a Avenida Paulista. Pronto. E aí eu, cara, meu Deus, sou eu ali. Aí eu falei, caraca, que legal. Aí teve as matrículas da faculdade e era o folder. Tipo assim, aí a Ela galera. virou uma celebridade, Aí a cara. galera que estava comigo assim, nossa, eu pisei em várias gilas no chão hoje, que tipo, ficava no chão, os folder Sim. e tal. E aí eu fiz uma reportagem no Globo Esporte, assim, a audiência foi uma das maiores, tipo, que saiu no domingo no Esporte Espetacular, e no final do ano essa reportagem tão Passou. boa passou de novo. E assim, o que mais me comoveu foi que eu ganhei o prêmio de melhor atleta universidade, que chama do COB, Caraca! que foi no Rio de Janeiro. E assim, eu não tinha noção do que era isso, porque eu era universitária, entendeu? Sim. E eu fui pro Prêmio Brasil Olímpico, que passa na Band e tal, na Sport TV. Quando eu cheguei, eu recebi um e-mail, aí a faculdade fez uma roupa pra mim, sabe assim? E aí eu fui. Primeira viagem de Fortaleza para Rio de Janeiro. Eu nunca tinha conhecido Rio de Janeiro. Falei, meu Deus, surreal aqui. E quando eu desci lá, que eu vi um monte de atleta de alto rendimento, tipo assim, não só do atletismo, tipo, dia do futebol, do vôlei. Na época, o Arthur Zanetti tinha ganhado a medalha Sim, olímpica sim. e tal. Ele tava... Tava em alta isso Na aí. verdade, esse prêmio, ele tem uma premiação em dinheiro. Pros melhores mesmo, pros top. Uhum. E ele tava concorrendo com a menina do vôlei. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, mentira. Eu tô aqui no meio dessa galera, entendeu? Eu não acredito. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você não sabe quem tá aqui? É Arthur Janete, aí eu vi o jogador de futebol, o menino Sua mãe não sabia quem Aí que a minha era, mãe né? sabia nem quem era. Ah, que Bem bom, isso. minha filha. Aí eu aproveitei e falei, mãe, é surreal. Aí, tipo assim, aí eu abri a cortina assim, que não tinha costume de ver essas coisas, né? A Sim. praia, lógico que tinha praia, mas assim, o hotel que eu tava Sim, era animal. hotel. E aí a gente a gente tinha 3 minutos Nossa, tô curtindo muito essa história. Ó, Tô mó feliz, cara. cara, aí... Parece que tô assistindo um filme, mano. Mas Muito legal. E aí, tipo assim, eu tinha 3 minutos pra entrar no palco, porque, tipo assim, eu não era celebridade, assim, Sim. eu tava só concorrendo. Só lá no Ceará, né? Só no Ceará, mas lá não era. E aí a gente entrou, aí tinha 3 minutos. E aí eu olhava assim pros caras, assim, do meu lado. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem como falar com eles. Aí o cara falou, você é do atletismo? Aí eu sou. Aí eu também sou. Eu falei, quem é você? Aí o cara falou assim, tá, não sei quem é, mas tudo bem. Aí a gente entrou. Tipo, eu mandando um link pra todo mundo, né? Sim. Pra assistir. Aí foi muito rápido. Aí, assim, aí a gente tocou o prêmio, aí apresentou lá e saiu. Quando eu voltei, porque, tipo, eu fiquei atrás do palco. Quando eu voltei pro salão de festa, que eu vi o salão de festa, eu falei assim, mentira. Tipo, eu não sabia nem me comportar naquele lugar, na verdade. Eu fiquei paradinha, assim, ó. Meu Paradinha. Deus. Aí, assim, foi um sonho, assim, que eu realizei sem ter almejado, né? Não imaginava a grandeza de tudo isso. E aí eu saí numa revista lá,
Aí voltei pra casa, e aí quando eu voltei pra casa, eu voltei com outra cabeça. Falei assim, não é isso que eu quero ser atleta profissional. E aí eu recebi uma proposta de Santa Catarina. Aí na época eu tive uma discussão com o meu treinador lá de lá. E aí eu falei que eu ia pra essa equipe mesmo. E aí tive uma discussão, porque ele treinava, essa parte corta, tá? Ele me treinava e treinava a mulher dele. E é difícil, cara. E aí eu comecei a ganhar da mulher dele. Então você sabe como é que dá. Enfim, essas partes eu não preciso contar. E aí eu fui passada para outro treinador. E aí ele pegou e falou pra mim, você quer ser atleta profissional? Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir pra São Paulo. Você tem que voar. Você tem que voar. E aí eu competi em Sempre eu vou atrás das coisas. Aí eu fui pra Santa Catarina, pra uma competição de lá, e me destaquei. Fui campeã da competição. Jogos que chamam Jogos Abertos, né? Que é um jogos bem grande da região e bem legal. Ganhei. E conheci um mineiro, que é um colega meu, e aí ele falou assim, você não tem vontade de ir pra São Paulo? Aí eu falei, tenho muita vontade. E aí ele falou, entre em contato com o meu treinador é o treinador da Lucimara. Aí eu falei, quem é a Lucimara? É a melhor heptatleta do Brasil. Eu falei, Pois eu não sei quem é não, porque eu vou ser a melhor. O quê? Uau, Atleta. tá vendo? Heptatleta do Brasil. Eu não sei quem é não, porque eu vou ser melhor, você viu? Mas eu vou ser melhor. E aí eu entrei em contato com esse treinador, que é o Dino Sintra, né? O meu pai hoje. E entrei em contato com ele e tal. E aí eu falei meus Pode resultados. mandar um abraço pra ele, se Dino quiser. Sintra, ó. Aí eu entrei em contato com ele e literalmente ele não viu minha idade, né? Só viu a foto. Aí, cara, pra falar pros meus pais que eu iria, meus amigos, e ninguém queria. Porque, assim, querendo ou não, eu tava na melhor universidade do Nordeste. Se duvidar, na América Latina, assim, das melhores. Caramba. Bolsa 100%, alojamento, um apartamento praticamente só pra mim, plano de saúde, alimentação. Por que eu ia deixar tudo isso pro nada? O status de uma estrela esportiva, né? Tipo, destaque na faculdade, pra começar do zero, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Conheço. E aí eu fui falar pros meus pais, meu pai não entendia nada. Só falou que não aceitava. Minha mãe, por escutar as amigas, escutar todo mundo, falou que eu era louca, que eu não podia... Tinha que me formar, porque ela não tinha condições de pagar minha faculdade. E eu ia largar isso pro atletismo. E eu falei que eu iria. E assim, eles não tinham condições de pagar minha passagem. E eu, na época, eu ganhava acho que R$500. Mas naquela época, 2016, R$500 era R$1.000. E aí assim, foi bem difícil, cara. Eu paguei minha passagem... Passei a virada do ano, dos fogos, dentro do aeroporto. Porque era a passagem mais barata que eu ia encontrar, que eu tinha condições de pagar. Então, eu vim, literalmente, uma mochila e um sonho, né? Coloquei a minha mochila e vim pra Prudente. Quando eu cheguei em Prudente, que eu vi a situação que era lá o alojamento, era uma casa com quatro meninas, totalmente diferente, assim, da minha cultura, dos meus princípios, comida bem ruim. Não vou falar. Foi um choque de realidade pra você que um choque de realidade. Tava tudo pronto, né? Tava tudo pronto e tal. Antes você tinha apartamento, tinha faculdade, tudo bom e no melhor. Morava uma mãe perto, assim, não morava tão perto, mas, tipo, 1 hora eu tava em casa, né, final de semana. E aí eu cheguei lá e eu falei, meu Deus, Onde eu me enfiei. Só que quando eu cheguei na pista, atleta olímpico, eu treinava lá. Só os caras. O treinador, assim, me recebeu muito bem. Aí eu falei assim, não, eu vou me destacar. Vou me destacar aqui e tal. E quando eu falei pra ele a minha idade, ele falou assim, sério que você tem essa idade? Eu vi que, assim, foi um balde de água fria nele, né? Aí eu falei, tá bom, mas assim, eu sempre lutando pra me destacar no esporte. E aí eu fui competir, eu lembro o salto em distância, né? Que ele também não acreditava tanto em mim por conta da minha idade, né? E Essa aí, idade que você tinha, qual a idade pra gente? Eu acho que eu já tinha uns 26, foi 2012. Caraca! Fui campeã brasileira com 33, 32. Nossa, mas então você esconde bem a idade. Eu acho que é por isso que ele tomou um choque de realidade. E aí eu tinha 5,50.
Em 3 meses eu soltei 5,70. Aí ele já, opa! Só que assim, eu treinava muito, cara, muito, muito. Eu era muito focada. E aí eu rompi o ligamento do joelho em LCA. 6 meses, o LCA. Aí lá não tinha estrutura pra isso, né? Não tinha estrutura e tal. Não operei, eu tive que ficar fazendo fortalecimento e tudo. Fortalecimento. Aí no final do ano mesmo. Assim, eu rompi o LCA, assim, eu era tão forte mentalmente que eu rompi o LCA dentro do heptato e eu terminei o heptato. Tipo, eu rompi o LCA na primeira prova. E eu fiz 6 provas ainda. E foi campeã. E nessa época, não sei se eu fui campeã nessa época, foi uma competição. Tipo um amistoso, vamos dizer assim, uma coisinha... Não era um amistoso, porque no atletismo não tem Sim. amistoso, mas era um Ninguém básico. é amistoso. Lá ninguém é. E aí eu, cara, rompi o ligamento e eu continuei. Acredita? Assim. Acredito, Eu total. Aí eu senti mais acho que no lançamento do dardo, porque a perna cruza, entendeu? E quando cruzou, doeu. Aí eu falei, que isso aqui tá grave. E aí eu voltei pra Prudente, meu treinador foi pros Estados Unidos, que ele tinha um atleta lá. Ficou, acho que uns 3 meses. Aí foram uns 3 meses bem intensos pra mim, assim. Enfim, passou essa parte, eu voltei pra Fortaleza, nas férias, e aí eu falei, acho que eu vou voltar pra cá. Eu não vou aguentar lá a estrutura, eu não tô estudando, aqui tem faculdade. E aí eu voltei, falei com a pessoa da faculdade, perguntei se eles me aceitavam de volta, ele falou, aceito, pode voltar. Não sei se a gente vai conseguir apartamento como era antes, mas a gente te aceita. E aí eu voltei pra Prudente e falei pro meu treinador, olha, eu vou voltar pra Fortaleza, porque eu tô sem estudar. E eu falei pra minha mãe que quando eu saísse de casa, eu não ia voltar com a mão à frente e outra atrás. E o esporte, ele é incerto, né? Não é uma coisa que você vai, como se fosse um tijolinho, plantando. Não é uma receita O de esporte bolo, é né? ingrato, né? Ele não exige muito de tipo, você. não é como se você construísse uma casa, um tijolinho, e depois você se forma. O esporte não. Você pode fazer isso, mas a qualquer momento você... O alto rendimento, você tem que ter muitas condições que te favoreçam a alto rendimento, né? E Uma assim, delas é você não ter lesões, né? e a aposentadoria não é... Você pode ver um atleta quando ele se aposenta. Se ele não plantar algo, ó, se ele não fizer uma faculdade, se ele não fizer um investimento, ele não vai ter nada. Tem muitos, não só atleta de Que às vezes atletismo, doente, né? não só um atleta de atletismo, mas jogador de futebol. Poucas pessoas que se aposentam, eles se aposentam bem, estruturalmente, financeiramente. E aí eu falei isso pra ele, que eu não queria ficar lá porque eu não tava estudando. Você não tava vendo o futuro, Não né? tava vendo futuro. Aí ele falou assim, tem uma proposta pra você. Eu vou pra Bragança Paulista. E chegando, e você é uma das que eu quero levar. São poucas, mas uma de vocês eu quero levar. Te prometo que eu vou te ajudar na faculdade. E aqui está a Gila. E aqui estou eu. E aí Caraca. veio eu e ele pra cá. Cara, a gente passou também uns perrengues quando eu cheguei aqui. Em 2017 a gente veio pra cá. Recente. Recente, né? 2017. E aí a gente veio, primeira coisa que a gente veio, a gente cruzou ali a entrada da cidade, sabe? A gente foi pra faculdade São Francisco ali. Sim. Universidade de São Francisco. Aí, que tem faculdade. E ele, assim, eu não tinha dinheiro naquela época, né? E ele fez lá minha matrícula, chegamos lá, não, aqui não tem... Bolsa. Não, lá, né, a gente nem foi atrás de bolsa, que a gente sabia que não ia ter, no primeiro, ninguém conhecia a gente, né? E aí lá não tinha educação física, a gente foi pra FESB, fizemos a minha matrícula, e eu fiquei na casa de uma colega minha, não conhecia nada. Então eu tinha que pegar ônibus, não conseguia saber pegar ônibus. E aí de mototáxi no frio, porque lá em Prudente é quente, né? Aqui era frio. Então, foi em 2017, foi um ano meio, assim, não de resultados, porque a gente estava se adaptando ao De lugar. remar de novo, né? Bem remado o início, porque a gente não podia treinar no centro de treinamento, a gente treinava no municipal. Sabe onde é o municipal? Ali o Sim. tá construído. Onde tá o Red Bull? E eu morava ali perto da faculdade, numa kitnet, que no começo eu dividia com uma pessoa, depois dividi com 3. Sim, é literalmente... Bem tinha que dormir apertado. assim, né? Não podia nem conversar no celular. Mas enfim, como eu passava o dia inteiro no treino, lá E desmaiava em casa. na faculdade, chegava 11 horas. Eu sempre fui muito desenrolada na questão de amizade, assim. Aí eu fiz amizade com a menina da escola, da faculdade, e aí ela me dava carona. Porque eu também não tinha condições de pagar
pagar ônibus ou alguma coisa, enfim. E a gente, cara, tinha vezes que a gente ia a pé do lago, bem do lado da faculdade, pro municipal. Subia aquilo tudo a pé pra chegar lá no municipal. Falei assim, meu Deus, O que eu tô fazendo o que aqui? eu tô fazendo nessa cidade? Só tem alto. Enfim, né? Passei por esse processo. Aí depois, também, de novo, teve o centro de treinamento aqui E eu Em não podia Bragança. não me encaixava no centro, porque eu era velha, não tinha títulos, assim, a nível brasileiro alto, não era campeã brasileira ainda, então não tinha títulos. Então eu literalmente fui deixada de lado. Se sobrar, você entra. Se tinha comida lá, então. Por enquanto ela pode comer porque não tem outra pessoa melhor do que ela. Então, se tivesse outra pessoa melhor, tomaria meu lugar. E aí, meu treinador apresentou um projeto, a estatística do atleta, né? Tipo assim, ela pode chegar a fazer 5.600 na época. Eu tinha nem 5.000 pontos. E aí, a pessoa, não tem como ela chegar nessa estatística aí, porque é muito alto. E aí, eu mostrei pra eles que eu tinha condições. Dos atletas que estavam lá, eu fui a que mais me destaquei de 6 meses. Tive um destaque, um rendimento maior. E aí, foi me destacando. E aí, teve uma vez que o meu treinador falou assim, você tem... Nossa, eu queria te levar pra essa competição aqui, que era Tem passaporte? Não, ele fez meu passaporte. Aí ele falou, você tem... Se a gente tivesse dinheiro, a gente ia nessa competição aqui. Eles te dão tudo, só não te dão uma passagem. Hospedagem, alimentação, que era na Itália. Aí eu falei, não, eu não tenho dinheiro, mas eu consigo. Ele, Gila, muito cara, não tem como. Aí eu falei, não, eu consigo. Aí eu fiz um projeto, levei pra minha cidade exterior. Aí eu falei, não. Aí comecei a fazer rifa e tal. Aí o prefeito falou assim, não, pode parar, eu vou pagar sua passagem. Uau! Obrigado, Nossa. prefeito. Obrigado, prefeito. Aí eles pagaram minha passagem. E aí eu fui pra Itália. Foi uma das minhas melhores experiências. E quando eu cheguei lá, cara, literalmente, assim, outro mundo, né? Que lugar que você foi da Itália? Lana. Lana. Eu fui pra Lana, fui pra aquela cidade que é romântica, que tem uns barcos. Veneza. Veneza. Mas a primeira vez eu fui pra Veneza, né? A competição maior foi lá. Quando eu cheguei lá, eu falei Italiano tutte buona gente, hein? Tutte buona gente. Mas tutte ladre. Tutte Tutte ladre? Tutte Meu ladre. Deus do céu. Aí, cara, quando eu cheguei lá, eu falei assim, aqui ninguém me conhece, então eu vou meter o louco, né? Como diz Os brasileira. Os brazuca. meter o louco, vou me achar mesmo, sabe? Então eu... Vou fingir costume, né? Vou fingir que eu sou o Zen Bolt aqui. Foi literalmente isso. Porque assim, às vezes a gente se... Menospreza. E quando você tá perto de alguém que te conhece, você fica mais ainda. Às vezes não. Medo de errar, porque fulano de tal me conhece, vai comentar com outras pessoas. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas, elas não conseguem ver o potencial delas, né? Até elas realmente entenderem que outra pessoa, né, faça, né? Mas quando você tá fora, que ninguém te conhece... Aí você vai fica falar corajosa, né? que você possa errar. Cara, e literalmente foi isso. Então tinha gente de todo lugar, Estados Unidos e tal. Fiz até amizade com uma menina de lá. Aí eu falei, vou pra cima. Aí eu já ganhei a primeira prova. Eu falei, nossa, não acredito. E aí destaquei no salto em altura. Aí o americano que não dá bola pro brasileiro chegou no meu treinador e falou assim, nossa, ela tem uma impulsão, sai fácil do chão, né? E aí eu tava no grupo mais fraco, porque eu não tinha resultado naquela época, né? Tava no grupo mais fraco. E aí o cara da organização falou assim, por que ela não tá no grupo mais forte? Aí meu treinador, não, ela não tem resultado pra estar no grupo mais forte. Cara, eu fui me destacando. Tive uma experiência... Dentro da competição? Ou... Dentro da competição mesmo. Porque lá era assim, nível hard, lá em cima as meninas, entendeu? São os melhores do mundo, vamos dizer assim. Eram 25 meninas. Esse campeonato era um campeonato mundial? Não, esse campeonato era um campeonato chamado MIT Star, que era só de combinada, só tinha decato e heptato. Entendi. Só tinha isso. Cara, assim, é surreal. Mas tinha competidores do mundo inteiro. Do mundo inteiro, mas era só quem fazia heptato. Entendi. Sim, só o Não é uma Olimpíada. Multiprovas. Não. Entendi. Só multiprovas. Só multiprovas. Então Entendi. era só da nossa categoria. E era legal a estrutura era voltada pra combinada. Uhum. Que, tipo assim, cara, lá as pessoas assistem, literalmente.
Aqui no Brasil, você vai no É campeonato, cultural dos caras. é né? cultural. Então, cada prova tinha uma premiação. Tipo assim, se eu ganhasse o salto em distância, eu tinha uma premiação. Não era só a última premiação. No final, tem uma festa. Eles fazem uma festa de destacar a atleta mais bonita, a atleta mais bonita, a mais simpática. É bem legal a cultura de lá. E aí eu voltei com uma bagagem muito grande dessa competição. Muito Então, rica, né? Muita coisa que e agregou. coragem, sabe? Assim, falando, não precisa de idade, porque o brasileiro é assim, idade, tamanho. Então, o brasileiro te dá uma identidade. Você não tem Te identidade. rotula, né? É. Então, eu era assim, ela era velha, ela não tem talento, começou tarde. Então, de tantas pessoas colocarem isso na minha cabeça, Já tava Você começando tomou aquilo a- pra você, tomei isso pra mim. Então, quando eu fui pra fora, foi onde você viu que não era eu isso. falei, cara, não é isso, não é idade, não é tamanho, não existe isso. E aí eu passei pelo outro processo, que aí eu rompi os ligamentos do pé no treino. Isso foi que Em ano? 2019. 2019 não, 2018. Depois disso, você foi campeã brasileira? Fui. Aí eu rompi os ligamentos do joelho, do pé. Fiquei fora durante um ano, foi bem difícil, assim, porque a gente não tinha estrutura nem financeira, nem físio. Operou? Não operei. De novo, não. Não operei. Então são duas lesões que Mas você vai chegar tem. nessa parte de operação aí. E aí eu voltei, e aí eu fui... fiquei a 24 pontos, sabe nem o que é 24 pontos pra ir pro Pan-Americano. Cara, eu chorei muito. Foi aí que eu tive meu momento com Deus, que eu me entreguei literalmente pra Jesus. Eu me abdicava muito do esporte, então eu era do esporte pra casa. Eu fiquei 24 pontos do Pan-Americano. O que precisaria para alcançar? Eu jogar o peito pra frente. Tá. Era isso. 24. Assim, pra mim foi muito frustrante essa época. E quando eu voltei da competição, eu pedi meu treinador pra parar na Jesus Cop ali na igreja. E assim, eu não tinha amizade, não conhecia ninguém mesmo. Aí eu sentei, era o dia do batismo. Nossa, que lindo. Aí eu fiquei lá, a pessoa batizando, e eu chorando. Eu falei, Deus, por quê? Tipo assim, eu sempre chego quase e não consigo. E aí eu me batizei, continuei um pé no mundo e um pé... Raimundo. Raimundo. E aí assim, eu falei, cara, isso foi no começo do ano, né? E o brasileiro 2019 era no final. Tipo, pouco. Tipo, final não. Tipo, um mês depois. Mais ou menos 2 semanas. E aí eu falei, eu não vou pro PAN, mas eu vou ganhar vou medalhar. Nem tinha medalha, que chama o Troféu Brasil. O Troféu Brasil é a competição maior da América Latina. Então, às vezes, tem gente que consegue ganhar um sul-americano, mas não ganha um Troféu Brasil. De tão forte que é. Porque é onde você consegue ganhar bolsa, que é a bolsa do governo, né? Que é o Bolsa Atleta. E eu treinei muito pra isso. Eu treinava, trabalhava e estudava. Eu treinava de 7 a meio-dia. Nossa, que vontade de vencer essa. Eu treinava de 7 a meio-dia. Aí meu treinador passava em casa pra me pegar. 3 horas, 2h30. Eu treinava até às 5. Eu trabalhava com o pessoal da medicina de 5 às 6h40. Estudava, fazia faculdade, chegava em casa às 11 horas. Então essa era a minha rotina. Pauleira. Aí eu botei isso na minha cabeça. Eu vou ganhar. Aí meu treinador, ele já tinha certeza. Eu falei assim, não, eu vou ficar entre as 3. Vai ser a minha primeira medalha. Aí, durante a semana da competição, fiz um treino, assim, muito bem. E aí meu treinador comentou assim com os atletas, falou assim, nossa, se você não ganhar esse ano que vem você ganha. Aí um amigo falou assim, não tem como ela ganhar, porque a Vanessa, que era uma atleta referência, fez 6.000 pontos. E eu tinha 5.500, nem tudo isso, 5.400 e pouco. Aí eu disse, tudo bem, ela tem isso, mas ela vai chegar perto, a Gila. Cara, foi dito e feito. No outro dia, foi uma prova emocionante, essa competição, que foi o Troféu Brasil. E tem uma queima. O atleta ele não pode sair antes do sinal. Teve 3 queimas.
Nossa. 3 queima. Eu tava tão concentrada que o meu treinador gritou assim, cuidado pra não queimar. Aí eu falei assim, relaxa que não vai queimar não. Tipo assim, Dito e feito. mas eu não queimei. Tipo assim, os outros queimaram, saíram uma menina, né? Porque assim, Queimou, saiu. queimou, saiu. Oh. E eu tava tão concentrada que a minha saída foi animal, cara. Foi perfeita. Foi Eu achei que perfeita. você tinha queimado, olha só. Não queimei. Foi animal. E já comecei ganhando a minha primeira prova, que era o salto, o 100 metros com barreira. Eu fiz 13,75. Eu não tinha isso. Eu tinha 14,20. Caramba, baixou o peso. Muito, baixou tempo muito, pra muito, caramba. muito. 1 minuto. Eu já baixei. Então, quando eu já tava lá em cima. Já tava assim, ó. Tá, Pronto. mas peraí, vamos entender. Você tava lesionada. Não, praticamente, isso que você aí, falou. não, isso aí Foi depois. foi 2018, Certo. 2019. É que você falou que você chegou na igreja e tal, e Não, daí aí tava lá. foi porque eu perdi os Faltou os pontos. pontos. Ah, entendi. É. Aí fui, cara. Fui. E ganhando todas as provas. E tal. Aí, primeiro dia, já tava com a pontuação lá em cima. Aí todo mundo já começou a me olhar. Eu não era nada. Não era nada. Veio o azarão, né? E foi literalmente, até um dia desse o cara falou, ela teve sorte porque a outra não fez resultado. Então sempre foi assim na minha vida, literalmente. Eu nunca fui a atleta, né? Ela teve sorte, ela O foi nome, velha. E aí eu ganhei o Troféu Brasil, me destaquei naquela época, e veio a epidemia. Eu continuei treinando e tudo mais. Tive uma lesão bem grande, assim, por não ter parado, né? Continuei treinando. E aí, em 2020, fiquei em segunda. Não, em terceiro, na verdade. Eu fiquei em segundo. Era pra eu ficar em segundo, mas por ser tão egoísta, né? Tá com o nariz bem em pé. Eu não quis ficar em segundo. Quase que eu perdi o terceiro lugar. Por isso, né? Por esse ego muito grande. Porque como eu não tava bem. Aí a minha adversária tava melhor do que eu. Aí faltava uma prova, que era 800. Eu literalmente deixei a menina passar na minha frente. Assim, não quis o segundo. Falei, não é o primeiro, também não quero o segundo. E aí, isso me custou seleções, que eu poderia ter ido para seleções. E fiquei em terceiro. E aí eu fiquei bem desanimada, porque minha vida não mudou, entendeu? Quando eu ganhei o Brasileiro. brasileiro, não mudou nada. Tipo assim, não ganhei uma equipe boa, sabe? Não era o que eu almejava. Aí fiz isso. Aí eu tentei ir pro pentatlo militar. Me inscrevi e tal, e queria ficar lá. Só que quando chegou lá, eu vi que não era pra mim, porque eu ia começar do zero de no novo. Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro. O cara insistiu. Eu falei assim, cara, eu vou ficar de novo 2 anos, 3 anos sem competir. Nem sei se isso aqui realmente vale a pena. Desisti, voltei, não quis ficar lá. E aí... eu fiquei em segunda, outra competição que teve, o Troféu Brasil. E quando... aí eu fiz a seletiva para Forças Armadas. Eram 2 vagas. Isso em 2019. Não, 2022. Já tinha passado já a pandemia. Já tinha passado. Então você tava pra ir embora, então, praticamente. Já tinha querido ir embora. Olha só, Gila, você nem tava falando nada pra ninguém, né? Não. Só... Aí veio a proposta para as Forças Armadas, no Heptato. Eu continuaria no Heptato e eu ia ter mais uma chance. Eram 2 vagas e tinha 3 meninas inscritas. E eu era uma dessas. E a outra que estava inscrita, ela só tinha mais 1 ano para ficar e o pessoal acho que não ia ficar com ela. Então, praticamente, a vaga era minha. Minha e de outra menina. Cara, eu tinha passado em tudo. Na psicoteco, nos exames. E aí eu voltei pra competir, uma competição que teve. E faltava só o teste lá. Faltava um teste de 12 minutos. Que lógico que eu ia passar, né? E aí veio a pior lesão da minha vida. Eu rompi o tendão de Aquiles. Aquecendo. Eu tava na minha melhor fase como atleta, assim. Sabe qual que é isso aí, né? Do calcanhar. Cara, estourou, assim, foi... O mundo desabou pra mim. Assim, eu não acreditei ali, não... literalmente foi um dos piores momentos da minha vida que aconteceu na minha carreira toda. E aí Deus me colocou na mesa de um melhor cirurgião
E aí eu fiquei, fiz a cirurgia, voltei pra casa, chorei muito, 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 muito. Aí eu me perguntava muito por quê, né? Cheguei quase não consegui. Aí liguei lá pro cara, perguntei, ele falou, Gila, você pode até passar, mas assim que você passar, a pessoa vai entrar com contraprova e você vai sair fora. Então não adianta. Não adianta você... O que seria essa contraprova? É tipo assim, ó, pra você entrar nas Forças Armadas, você tem que estar com o corpo perfeito, entendeu? Ah, Você não pode entendi. ter problema de vista, você não pode ter nada. Porque caso você passe os 8 anos que você entrar com processo pra se aposentar, você é aposentado. Uhum. E aí não pode acontecer isso. E aí tudo bem, eu fiquei, aí comecei a tratar aqui, e eu e a físio daqui não se batia muito, entendeu? Porque eu tava meio delicada naquele momento, então tudo me afetava. Não queria ir pra pista, então a gente teve muitos atritos. Não, é E, porque você estava naquela fase de dar aquela virada de chave e aí acontece isso, eu acho que deve ser um baque enorme, aí né? eu tive a consulta com o meu médico de retorno e não tava legal. Aí ele falou, você vai ter que ficar aqui em São Paulo. Cara, assim, acho que... Literalmente eu passei fome lá. Aí eu passava muito perrengue, muito perrengue. Eu ficava no Jabaquara pra ir pro pra ir pro Avenida Paulista. Sim. E aí tive um problema onde eu tava, lá no... Tinha que descer na Consolação, né? Nossa, tudo. E de muleta, dentro do Nossa. metrô, A pé? a pé. Não tinha Meu condições de pagar Deus. Uber. Qual E muleta que era? É aquela que prende é no aquela braço? mesmo. Que tem uma que é debaixo do sovaco, né, velho? Não, ainda tinha aquela. E aí, cara, foi surreal. E aí eu não tava mais aguentando fazer isso. Aí o cara falou assim: eu arranjei uma casa pra você ficar. Aí eu fiquei numa casa que eu não conhecia ninguém. Fiquei na casa que eu não conhecia ninguém. Tinha um quarto lá pra mim, um banheiro. E aí eu comia, tomava café na físio, né? Que a Uhum. estrutura era muito boa. Como eu não tinha dinheiro, então eu tomava café lá, aproveitava pra tomar café lá. Comia uma marmita por dia. Porque tudo era caro. Eu não tinha condições. Você De manteve todo, o peso, né? bem, literalmente. Eu acho que eu abaixei o peso. E aí eu fiquei, cara, eu sofri literalmente porque o diabo amassou naquela época. Ô, Gila, tá muito boa a sua história, né? Uhum. Mas assim, o que a gente gostaria além da sua história aqui, Que é, multicampeã, você é campeã da vida, cara. Isso aí isso tá nítido, isso é um fato. Assim, não dá pra desvincular a vitória, o pódio Não, e de essa vontade você. de vencer, Cara, né? É uma vontade de de vencer muito grande, verdade. porque sair de onde Se, você saiu, nas condições que você saiu, se e deixar, nós deixar não vamos tanta. fazer pergunta nenhuma, Não, né? e deixar tanta coisa pra trás, cara, é incrível, né? A gente tem que. Vamos também Vamos destrinchar um pouco isso aproveitar, aí, né? vamos Vamos aproveitar, aproveitar. vamos Porque aproveitar. tem muito a agregar, né? A gente sabe que tudo que você viveu, tomar certas decisões e tudo mais, saber quais que. E assim, fica uma pergunta. Aproveitando que a gente, né, conseguiu Aham. essa brechinha. Qual que foi a decisão mais difícil que você teve nesse processo de vir pra cá, ou de, sei lá, de não desistir, ou de... Qual que foi a decisão mais difícil de todo esse percurso que você disse pra gente aí? O que você vê, assim, qual que foi esse start mais difícil? O mais difícil foi, depois dessa lesão, voltar de novo. Depois da lesão do, do, Do do tendão. tendão. E você rompeu o outro. No. Você saiu Então, de... 2 lesões. 2 anos sabáticos. E aí, isso pra mim foi muito, muito surreal, porque eu rompi um tendão e eu falei assim, eu vou voltar mais forte do que nunca. Literalmente, cara, eu voltei bem mais forte, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, eu voltei, assim, eu tava no meu auge, Na primeira competição do ano, pra seletivo do Sul-Americano, na segunda prova eu rompi o tendão. Pô, Meu Deus. o outro. O outro. Eu já sabia. Tipo assim, eu fiz barreira, eu tava na altura. Cara, eu tava só. Tipo assim, ó, eu corri, não corri 13, mas eu corri. Porque o barreira ainda me dava um pouco de medo. Porque eu não tinha força ainda de empurrar o Da tendão. passada, né? Na verdade, era do sair do bloco. Eu não tinha tanta força ainda, né? Fazia um ano, né? Nem um ano direito. Era o pé de apoio? Era o pad que empurrava. E aí eu fui pro salto em altura. E eu tava treinando bem o salto em altura. Cara, eu ia saltar a minha melhor marca.
Quando a barra subiu, tem uma foto minha que eu tô alta, assim, bem alta. E assim, confiante. E aí foi pra 1,70. E aí dei 1, 2, 3, plá! Um barulho enorme. Eu saí pulando assim, ó. Cara, eu não queria ver ninguém pulando. Aí eu falei assim: chama meu treinador. Aí meu treinador, o que foi? Eu rompi o tendão. Ele, não, você não rompeu. Eu falei, eu rompi o tendão. Te juro, não caiu uma lágrima do meu olho. Uma lágrima. Falei, me dá meu celular, vou ligar pro médico. Ele, Gila, vamos, volta. Você não... Eu rompi o tendão. Aí começou a vir um monte de pessoas. Eu falei, não, eu tô bem. Tipo, eu não queria aglomeração naquele momento. E eu liguei pro meu médico e falei assim, ó, rompi o tendão. Ele, mentira. Aí eu, rompi o tendão. Mentira. Aí ele, porra, não acredito. Tipo, Foi igual o outro? Foi igual o outro, mesmo barulho, a mesma sensação. A diferença é que o outro, eu morri de chorar e tal. E esse não, eu só falei assim, eu entendi. Aí eu peguei, liguei pra ele, aí ele pediu pra mim fazer uns exames e segunda-feira a gente operou. Cara, assim, se eu te falar que eu consolei as pessoas que estavam do meu lado, o meu treinador, ele ficou arrasado, ele não conseguia pegar a minha identidade pra ir Pra no dar caixa. entrada. Não conseguia. Eu falei, minha identidade, pega minha identidade. E ele assim, ó. Ele parou, ele congelou. E aí a mulher foi tirar sangue, eu ria com a mulher dentro na cadeira de roda. Literalmente ria. É tanto que quando eu falava pra pessoa, ninguém acreditava, porque eu coloquei uma história rindo, sabe, assim. E aí eu consolando. E aí, quando eu voltei pra casa, uma pessoa fez assim, o que você tá fazendo? Deus tá te castigando por algo. Aí eu falei, chega, não é isso. Eu só entendi qual é o meu propósito. Tudo bem, já entendi. Cara, foi um dos meus melhores momentos com Deus, assim, que eu Uau. literalmente me aprofundei. Eu tive experiências surreais. Porque quando você opera, você troca a noite pelo dia, por conta dos remédios. Então, se eu te falar que eu sofri durante essa lesão, lógico que tinha momentos que eu falava assim, poxa, eu não consigo ir ali andar 2 anos seguidos, 2 anos sabático. Porque a cirurgia de tendão, ela dura durante 6 meses. Então, são 3 meses sem apoiar. São 3 meses alguém te banhando. Então, isso é muito difícil. Cara, são 3 meses você querendo caminhar, ir num lago, fazer uma caminhada. Então, Ter vida normal, né? ter vida normal. Então, pra mim, esses 2 anos foram muito difíceis. Porque eu só queria fazer uma caminhada. Eu só queria caminhar com minhas próprias mãos. E aí foi aí onde eu comecei a pedir a Deus orientação, o que é que ele queria daquilo ali. E foi aí quando eu comecei a trabalhar. Foi onde eu conheci a Gabs. Eu já dava aula para 2 alunas, eu conheci a Gabs. Conheci ela no pior momento da vida dela, um processo de depressão muito alto, muito alto. Só que eu ainda tinha a A mente... Gabs é do Arthur? É. Só que eu ainda tinha a mente de atleta, né? Então, a mente de atleta é resultado. Glórias. Vitórias. Então, a gente que é atleta, a gente perde um pouco do ser humano, sabe? Assim. E outra, não tem tempo pra perder, né? Não tem tempo. Perdi essa, mas eu tenho que buscar o próximo. Vamos recuperar então, pro próximo. Não tem, tipo assim, não tem essa... A gente trabalha, a psicologia trabalha com a gente, você ser o número 1. Você ser a melhor. Você ser isso. Então, você acaba desenvolvendo esse ego inflamado. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu só queria performance. Não queria perder tempo conversando, sabe? E aí, teve um dia que ela chegou, ela tava na esteira, tava com outra aluna, eu falei, faz esteira aí, que daqui a pouco vem. E ela literalmente assim, eu ainda tenho esse impulso. E aí, ela falou assim, nossa, eu peguei o carro ontem e quis tirar minha própria vida. Meu Deus. Te juro que eu não olhei. Assim, vamos, depois você me conta essa história triste. Eita! Bora, vamos treinar. Glória a Deus. E a gente riu da situação, cara, a gente ficou rindo e tal. Ela falou, eu peguei o carro, eu ri, a gente ficou rindo. Quando eu voltei pra casa tomando café, Deus literalmente falou comigo, falou assim, ó, liga pra ela, manda mensagem pra ela, tá precisando, manda mensagem. Eu falei, não vou mandar mensagem. E assim, na hora que eu peguei meu celular, ela mandou uma mensagem assim, olha, eu não vou poder mais treinar, porque não tô financeira bem legal, eu preciso pagar meus remédios e tal. E aí eu nem respondi a mensagem, já liguei pra ela. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não solto a sua mão enquanto você não soltar os seus remédios. Independente de dinheiro, de que você vai me pagar. Agora não é sobre isso. É sobre Gila e Gabi, sobre sua depressão. Eu não quero
Não quero saber sobre financeiro. E eu não tava bem financeiramente, mas não pensei nisso. Cara, foi surreal. A gente criou um laço, assim, que ela fala assim, a Ó, Gila me salvou. Ela falou assim, a Gila me salvou, mas não. Ela veio no foi um momento... canal, né? foi um canal. Ela veio no momento que eu tava precisando, que foi aí como você falou no início, né? Você falou que é aquela frase... é, Dias de glória, né? dia de glória e dia de luta. E as minhas barreiras As foram glórias e minhas... as lutas. Então eu falo que não é só de glória que vive um atleta, né? É Porque muito mais luta, para é falar a bem mais verdade. lutas. Muito mais luta. Às vezes a pessoa passa meses se botando à prova, vencendo marca, crescendo, dores e tal, para ele passar um período de minutos ali Minutos. naquela prova, E é né? passageiro, que daqui a 2, 3 anos, quem é a Gila? Isso. Ela foi campeã brasileira. O que é campeã brasileira? Você tem noção de, de tudo que aconteceu, tudo que Deus moveu, mesmo você sem ter dado o seu sim para ele, É. tirar você lá do Ceará, as condições provavelmente financeiras não era que te traria para cá, até porque eu acho que se você tivesse essas condições, talvez você não escolheria Não. o esporte, né? Mas o esporte, ele muda. Ele muda, ele modela. Sou muito grata ao esporte. Acho que tudo que eu sou e que eu tenho hoje foi através do esporte. Eu super falo assim para todo mundo que tem filho, coloque seu filho no esporte, porque ele forma caráter, cara. É uma disciplina que você acaba levando para a vida. Porque o esporte é literalmente disciplina. Então, hoje, tudo que eu passo, assim, se eu passar por alguma dificuldade, eu tiro de letra. Porque o que eu já passei é letra financeiramente, uma doença, qualquer coisa. Eu consigo tirar de letra, porque o esporte, ele te deixa forte, ele te dá uma estrutura muito forte para você ir pro mundo. Então, eu aconselho muito a qualquer esporte, a pessoa colocar o seu filho no esporte, porque hoje o mundo está cada vez mais difícil, né? Você passar por algumas situações. Então, o quadro de depressão, de ansiedade, está muito grande A gente tá com uma sociedade fragilizada mentalmente, né? E mentalmente. o esporte acaba fortalecendo o guia de todo o corpo, né? Que é a mente, né? E aí, quimicamente, ele vai equalizar, né? Uhum. Ô, Gila, que você tira assim de lição para a vida? Qual que é a leitura que você faz de lá, ponto A e ponto B, até o que você está hoje aqui? Assim, ó, eu acho que Deus ele estava preparando tudo isso. Ele estava me fortalecendo para colocar onde ele me colocou hoje. Tipo, hoje eu tenho um acesso. Os meninos sabem aqui, né? Eu tenho um acesso muito grande e fácil com pessoas que têm muito a agregar na minha vida, que me ensinam muito, né? Pessoas de valores, pessoas que me inspiram hoje na. Pessoas importantes, né? Porque eu acho que todo mundo é importante, Sim, mas mas é que a assim. gente fala de eu acho que social. De hype, né? De hype. De Tipo assim, tudo. que me ensinam. Tipo assim, eu aprendi muito no atletismo, mas hoje eu tô no meio de galera que eu consigo acessar. Na nossa vida, as pessoas se preocupam muito com a mente, com o espírito, e esquece do corpo. E acho que hoje Deus me preparou para me cuidar dessas pessoas. Então, hoje, eu amo ser personal. Eu amo transformar a vida, ver a pessoa saindo de um quadro depressivo, de uma obesidade. Total. Cara, isso não paga. Total. Pra mim, desculpa, posso estar falando isso e alguém falar assim, ela fala isso porque ela não tá no meio do... Eu não faço esporte, né? Mas ela fala isso porque ela não tá entre os grandes. Mas é surreal o que eu tô vivendo hoje em relação a mudar, transformar a vida, sabe? Você pode medir, né? Essa é uma métrica sua pessoal, Você passou por muita coisa, né? né? Não, isso já viveu entre os grandes, Uhum. né? E hoje eu tô literalmente amando ser personal. Eu transformar a vida. Cara, você recebeu uma mensagem e falar assim: Gila, eu consegui correr, Gila, eu consegui dormir melhor, Gila, eu cortei esse remédio. Isso aí, cara.
Não tem É preço, Não né? tem forte, preço, né? não tem É preço. forte. É não a tem hora que preço. você olha pra trás, tudo que você passou e você fala, cara, valeu a pena valeu a cada pena. coisa, vamos dizer assim, esse período que você ficou lá passando fome, que você disse, É. você fala, cara, hoje eu acho que com certeza você deve olhar e falar, nossa, Você atende atleta? Se eu atendo? É, Não. não atende. O meu foco é. Eu Pe- quero focar mais em terceira Isso. idade, mas eu dou treino pra todo mundo. Mas assim, eu quero essa parte, assim, eu quero entrar mais nas coisas mais difícil. Porque, tipo assim, hoje eu cuido mais de pastores, né? Dou aula mais pra pastores. Que são pessoas que precisam desse autocuidado, porque eles pensam tanto em mente, espírito, e eles esquecem do corpo. Não, e eles vivem pra também cuidar de outras pessoas, Só aí que de esquecem pessoa, deles, eles né? esquecem dele. Então, hoje, meu público maior é essa galera. Eu gosto da obesidade. Eu gosto do impossível. Eu Você gosto disso. continua, né, nessa, Você continua nessa, gostando do É. impossível, né? nessa caminhada. Esse cara aí não vai conseguir. Não, esse cara aí vai começar e vai parar. Então eu gosto dos. Como é que fala? Tem uma palavra dos Improváveis. improváveis. Eu gosto dessa galera, entendeu? Você foi uma improvável, né? Foi improvável. Até então, Total. todo momento tava todo mundo desacreditando de você e você chegou em grandes lugares, né? Então, Coisas que muita gente não conseguiria, né, mano? É muito louco, né? Não, de verdade, sim, parece história de filme, né? É. na minha cidade eu sou a única campeã brasileira. Parece história de filme, porque desde o comecinho lá, ó, eu vou estudar porque eu Aham. preciso nessa vaga, você é muito velho, vai ficando É. aí. E aí você conquista, É. e aí conquista, o lugar fica pequeno, você tem que ir para outro lugar. Aí começa de novo, você é velha, você não sei o quê, aí conquista, Que conquista, bagulho louco, e né, aí mano? rompe, cara. Pô, eu acho que a gente precisa o conversar Deixa eu mais- fazer com uma ele. pergunta, deixa eu fazer Ah. uma pergunta. Manda Eu ver. fiquei curioso, você falou que você caiu na mão do especialista na questão de tendão. Entendeu? Mas você já fez a funilaria toda, tipo assim, ao joelho, tornozelo e tal? Ou você só fez do tendão? tendão. Com a operação, Sim. eu operei os 2 tendões só. Não é o LCA e o Não, tornozelão? porque, tipo assim, ó, os ligamentos, eles se reconstroem, não. Gila. Não, mas já fiz a ressonância. Foi só o ligamento. O ligamento, eles são constrói, O sabe? LCA? O LCA, É mesmo? é. Eu não sabia Porque disso, se não. for total, não, né? Mas se for Ah, tá parcial... parcial. Ah, não, tá. É. Foi parcial, então. Parcial. Eu achei E que tinha assim, sido cara, total. o cara que me operou é surreal. Ele não opera, assim, foi realmente Deus. Porque ele só operava Guga, não tava mais nem operando o cara. Nem operando. E assim, na primeira cirurgia, eu entrei na maca, e aí ele falou assim, não, a gente vai ter que operar ela, porque ele tava dando um curso, e eu caí de bandeja. Caramba. Foi literalmente. Tava a sala lotada, muito grande a sala. E eu cheguei, aí, como eu vou dar um curso, vamos operar ela. Aí eu, como eu sempre falo, né? Ele sabia que você era atleta Sabia que e eu era tal. atleta, mas assim, mas não era um atleta conhecido, tipo assim, como Neymar, esses atletas assim. E aí eu fiz amizade. Quando foi no retorno, ele não vê nem retorno. E aí a minha físio era a físio dele. Aí a Olha minha só. físio falou assim: você precisa ter retorno, mas ele não vai te ver. Vou ligar pra ele. Aí ele ligou, eu fiz retorno com ele. E aí a primeira conversa que eu tive, ele falou: quem você é? Aí eu falei assim: eu sou a Gila. Ele falou: não, mas eu não sei, quem é você? Pra você me operou. Ele falou assim: eu opero várias pessoas. Tipo assim, nosso primeiro dia já não foi bem legal. Aí a gente já trocou. Já não foi bem legal, assim. Aí a gente trocou ideia, trocamos números, ficamos bem amigos. E aí, no outro, ele mesmo quis operar, a gente fez retorno. Assim, foi bem legal. E, cara, teve. E tantos processos. Eu contei só a metade. Mas até eu voltar a treinar, sair de São Paulo pra chegar aqui na pista quando eu treinava, cara, eu fui barrada na primeira semana. Você imagina aí, você ser barrada, porque a física que tava no lugar falou que você não estava apta a treinar. Meu E eu Deus. ter que fazer... Cara, foi muito surreal. Eu tenho que fazer tudo, ligar pro meu médico, falar pro cara, tipo, fazer uma reunião com o dirigente. Tudo isso afeta. Pô, eu tô tentando voltar e tô sendo... como Mexe se com fosse o uma ego, né? Maria, né? Como se fosse uma onda. Bate, 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 até você furar. Então, eu sempre fui assim. Sempre foi batendo, 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 batendo. Sempre na garra. Eu acho, que, Bem eu acho que a galera via muito potencial. Você tinha medo e não queriam deixar você crescer. Essa é a verdade. Mas eu acho que a questão é tipo assim, quando você tem a mente, ou quando você acredita, e as pessoas falam, por que essa pessoa acredita tanto? Entendeu? Eu acreditava muito.
Muito, 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 muito. Angela, e os seus pais? Vendo que você passou por tudo isso, com certeza seus pais Não, acompanharam mais de perto, a minha mãe, mas hoje... a minha mãe, ela é fã número 1. Tipo, às vezes eu tenho medalha, nem ela traz pra casa, sai no jornal, traz pra casa. Então lá em casa tem um quadro. O meu pai, ele foi bem rígido no início. Quando eu dei uma entrevista, o cara fez uma pergunta assim, ó. Seus pais devem ter... Não, qual é a próxima conquista que você almeja? Aí eu falei assim, que meu pai... Assim, eu era uma molecada, sabe? Que meu pai sinta orgulho de mim. Aí os amigos dele no bar falaram, cara, você não tem orgulho da sua filha? Que história é essa? Porque meu pai, eu levava a medalha pra casa e ele falava assim, isso aí é ouro? Não, vai enferrujar. Cara, Ele é prático. O nordestino, ele é meio... Prático, ele é prático. Aí ele falou, você tem que ganhar dinheiro, moeda. Aí eu falei, tá bom, mas um dia eu vou ganhar mais que você. Aí eu comecei a ganhar. Eu falei assim, quanto você tá ganhando? Aí eu, R$500. Ah, R$500 não é nada. Aí passou. Aí eu, pai, tô ganhando R$1.000, tô ganhando mais que o senhor. E aí, tipo assim, eu falava, o meu sonho era que ele sentisse orgulho de mim. Então, sempre quando eu levava alguma coisa, ele falava, isso aí não é nada, isso aí não é nada. E quando eu dei essa entrevista, ele ligou pra mim, o olho dele lacrimejou. Ele falou assim, quem falou que eu não tenho orgulho de você? Olha só. Aí eu falei, o senhor nunca falou. Você nunca falou, o senhor sempre falou, é só uma medalha. Então, pra mim, era muito difícil isso, cara. Que quando eu entrei na faculdade, ele falava assim, ó, essa faculdade aí não presta, essa faculdade aí é de jogar bola. Meu pai não sabe ler, entendeu? Sim. Então, pra ele, tudo não valia. Ah, educação física, você não faz outra coisa. Eu falei, eu quero ser educação física, é a área da saúde. Não é a área da saúde. Pra ele, a área da saúde era só médico, enfermeira. E hoje não, hoje... Hoje ele entende, né? Nossa, hoje ele é meu fã, ele fala, ele admira. Eles moram aqui? Não, eu moro sozinha, não tenho ninguém aqui. Não, quem falou que você não tem ninguém? Não, assim, familiares. Não, eu tenho outra família que tem uma família grande. E grande. Eles vão vir pra cá, não? Minha mãe já veio, ficou um mês, meu pai não. Não. Meu pai, ele é bem da roça, Sim. ele não curte muito, não. Ele ia curtir. Eu já falei, quem sabe um Ele dia, ia curtir. né? Ó, pode trazer ele, eu vou levar ele pra dar um rolê na roça. Verdade, eu faço esse compromisso se tiver com você. pinga, ele vai mesmo. Vai. Vou levar ele nos alambiques. Vou trazer ele tontinho. Ai, é mais fácil você chegar tonto do que ele tonto. Mas eu não vou beber, moço. Tá, porque ele com ele você bebe. Não, só ele. Só ele. Difícil derrubar ele. O bicho é flex. Hoje você tem conseguido ajudar eles com o resultado? Ajuda, sim. Acho que desde quando eu comecei. E aí que você começou a crescer? Eu acho que quando eu vou sair de casa, eu tinha esse propósito. Assim, se eu ganhasse, por exemplo, R$400, eu dava R$200 para meus pais. Mesmo ele tendo condições, eu fazia isso. Aí eu ganhei uns patrocínios lá da minha cidade. Eles iam pegar, eu ajudava, tipo, metade. Então, eu sempre tenho honra, até né? hoje, essa honra, né? De faltar, o que tá faltando? Até demais. Até que a minha mãe falou, você tem que cortar esse cordão umbilical. porque senão você não vai conquistar suas coisas. Cresce. Falei, não, mãe, relaxa. É o dividir pra multiplicar. Também acho. E ela sempre fala, não precisa. Então, eu tenho esse dever com eles, né? Essa honra. Porque, cara, você vê sua mãe tirando uma galinha do terreiro, né? Porque era bem interior, pra poder pagar uma passagem, pra comprar um tênis. Cara, eu não tinha tênis. Meu primeiro tênis era um tênis do meu pai que eu pegava escondido. Você imagina aí? É isso, mano. Tem que ter história. Tipo assim, eu pegava escondido, era preta, aí barro, porque era campo de futebol. Voltava marrom! Aí, várias vezes ele falava, cadê meu tênis? Eu falei, eu botei ali pra lavar. E eu escondido, eu falei, meu Deus, é hoje que ele vai me bater e tal. Então sempre foi assim, eu pegava, escondia. Eu pegava, ficava na casa das minhas amigas, porque como meu pai morava mais na roça e eu tinha um pessoal da cidade, eu ficava a semana na cidade e depois ia pra roça. Alojado e depois ia... Não, eu ficava na casa de uma amiga minha. Sim. Que ela também me inspirou muito, na verdade, né? Ela que me incentivou. Gabriel, como que a gente tá aí de tempo? 1h26. Meu Deus, estourou. Tamo indo. Isso. Cortaram, né?
Ah, não, tá Não, tranquilo. não deu. Dá pra gente trocar um pouco mais de assunto aí Sim. já ir partindo pro final, né? Eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas também, assim, sobre como que hoje você vê o esporte, porque assim, ele tá mais acessível, como que tá a parte de estrutura, tem Reconhecimento, né? algum meio hoje que pode ajudar alguém, você que passou, porque você passou por vários, o esporte ele é mais contato pessoal, ou tem alguma instituição que você pode se afiliar, como que tem sido assim? Cara, eu vou falar de Bragança, que hoje é a cidade que eu atuo, né, que eu moro. O esporte aqui é muito difícil acesso. Tem um centro de treinamento maior Que é o CBAT, que é a né? CBAT. Você não vê divulgação, não tem um projeto da lei de incentivo ao esporte. Alô, secretário. Tinha um projeto que o Darlan Romani fez, junto com a prefeitura. A prefeitura literalmente cortou o projeto. Então a base está cada vez vindo mais fraca. Uhum. Tipo, em Bragança eu não vejo outra. Futebol. Nem futebol tem. Tem um time de Bragantino sem ser o Red Bull. A Tem. cidade tem um time. Não, Não. tem. Teve jogos abertos aqui. Fala uma seleção de Bragança. Tipo, teve jogos abertos aqui, jogos regionais, eu acho, ano passado. Só gente contratado. Uma cidade com uma estrutura tão boa, não tem. Mas isso daí é parceria com o próprio governo ou é algo mais, é uma instituição, é Eu acho. uma coisa privada? Não, teria que ser a prefeitura, né? Prefeitura. Deixa eu fazer uma pergunta. Se aparecesse um projeto, uma suposição, que você encabeçasse para novas revelações, o que você faria? Você que eu está falando que justamente essa pré-seleção, esse incentivo, por onde você começaria? O que você acha que dá pra melhorar e pra começar isso? Eu começaria com a base. Ou nas As escolas. escolas de bairro. Ou nas escolas. Começaria aí. Bairro, porque o esporte salva a vida, né? Sim. Então teria que ser em bairro periferia. Tem que começar com um lugar de treino também. Onde que tem aqui hoje? Tem a CBAT, né? Mas também o acesso lá não é tão legal. Tem que ter um projeto, tem que vir da prefeitura. Cara, eu comecei no privado futebol. lá? É privado? É privado. Entendi. Eu comecei num campo de futebol. É isso aí. Eu acho que a estrutura é o mínimo. Se você ter um campo de futebol, você já consegue fazer Bastante coisa. bastante coisa. Tem a lei de incentivo, tem um governo, né, dá uma miséria, porque um campeão brasileiro ganha R$900. R$900 você compra um tênis. Às vezes não dá nem pra comprar o tênis, né? Que a pessoa Depende tem do que... tênis. Né? Depende do tênis. Sapatilha, que é a nossa especialista, você não compra uma sapatilha por R$900. No máximo é 1.200, 1.500. Uma sapatilha. Viver do esporte hoje tá muito difícil, então, né? O atletismo Ela não durou ano todo, né? não dura. Não dura nem 6 meses. Ó, o atletismo, eu falo que assim, é um esporte praticado por pessoas carentes, mas é um esporte de elite. Porque tudo é caro. Um material, um dardo, uma sapatilha, um equipamento, um implemento. Então é muito caro. É diferente do futebol. Futebol não, você põe um campo, 2 traves e uma bola. Mas o atletismo não tem como. Só que ele é praticado por pessoas carentes. E o atletismo, além disso aí, tem a preparação pra ir pra lá, né? Então tem que ter uma academia, tem que ter um monte de coisa, né? É igual a natação, a natação também. Mas a natação, o público já é um pouco melhor. Entendi. Já é um público mais elitizado. Mais elitizado. Mas o atletismo não. Qual que é a maior dificuldade hoje, um atleta, vamos dizer assim, se profissionalizar? Qual que é essa dificuldade hoje para você sair do zero para você começar a ser um profissional? O que você vê nisso daí? Eu acho que as pessoas focam na base, mas não focam na transição. Boa. Porque, tipo assim, um menino de 16, 17 anos ganha 3, 4 mil reais, por exemplo, que ele se destacou, primeiro. Quando ele chega na categoria adulta, que as coisas já é mais difíceis, já é um degrau, ele vai ganhar menos. Então, ele já estava acostumado com aquele valor. Então, ele vai ganhar menos, aí o que ele vai fazer? Parar. Por que ele vai se esforçar para ganhar Não menos? tem essa transição. Eu acho que o governo deveria fazer uma transição de base para a categoria adulta. Investir mais na categoria adulta do que na base. E hoje, a maioria dos clubes que eu conheço, eles só têm investimento na categoria de base. Porque é a lei de incentivo ao esporte.
Então, as empresas de hoje, elas não investem na categoria adulta. Elas investem nas categorias de base, porque tem um projeto lá da lei de incentivo, que a empresa dá uma porcentagem, e é só na base. E resumindo, fica aquilo de lá que você falou que você passou lá foi na Itália que você foi? Em Paris? Os caras valorizam a galera mais nova e aqui já não é tão valorizado, né? E normalmente é o cara que está determinado a vencer, né? O cara que é mais velho, porque ele tipo sabe da assim, ó, responsabilidade, né? a maioria dos atletas, por exemplo, o homem, ele tem uma família pra criar. Então ele tem ele tem que dar certo, né? Não tem mais tempo pra... Aí ele vai ganhar, tipo, R$2.000. O que ele vai fazer com R$2.000? Entendeu? Aí o rendimento cai e a base também cai. Porque a base não vai chegar no alto rendimento. Eu acho que faltaria isso, um investimento da base. Não, a transição. A transição. Muito atleta para por conta disso. Porque vai estudar, vai trabalhar, aí para. A gente tem alguns contatos, né, no meio aqui, hoje aqui em Bragança, dá pra gente tentar movimentar alguma coisa, né? Conversar com esses caras. Sim. Ó, eu sou muito grata ao Reis, o meu patrocinador daqui, né? Cara, eles me ajudaram também na época que eu mais precisei. Posso falar? O Reis sempre colaborou com o esporte. Sempre. Parte do fisiculturismo, os lutadores. Agora você Munil tá falando... que teve aqui é patrocinado por eles. Cara, eu tô desde 2017, quando o projeto acabou da CBA, acho que tinha um projeto que acabou por conta de desvio de verba, que a gente tinha almoço e janta, café da manhã, fisioterapeuta, e aí eles não usaram essa verba e o governo pediu de volta. E como eu ia fazer, como é que eu ia almoçar? Desvio de função, né? Como é que eu ia almoçar se eu ficava o dia na CBAT e chegava em casa de noite? Cara, eu meti o louco, como sempre. Eu falei assim, eu morava bem do lado do Reis, em cima. Falei assim, vou pegar aqui o meu, como é que fala? Meu histórico, não é? Currículo, e vou descer até embaixo. Alguém vai me dar um não, ou alguém vai me dar um sim, mas eu vou conversar com o Reis. Aí eu bati lá e falei assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com o dono, nem conhecia. Aí ele falou assim, é para emprego? Bem assim. Eu falei, não, espera aí um minuto. Aí Você falou com quem lá? Com o Toninho. Com o Toninho. Aí espera um minuto. Aí falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu falei, vou esperar. Aí eu cheguei, sou atleta de atletismo. Diga, ele bem curto, né? Diga. Aí eu falei, eu sou atleta de atletismo e eu gostaria de saber se tem uma marmita faltando pra me dar. Eu queria mostrar meu currículo pra você. Ele falou assim, não, faltando não tem não, mas eu te dou. Aí eu dei meu currículo, ele, não precisa de currículo não. Aí, a partir de hoje... Uma delicadeza. Delicadeza. Mas, cara, ele é meio grandão. O coração dele, eu também não conheço. Cara, nós estamos em 2025, 2017, até esse ano. Nunca me tratou mal. Aí a pessoa fazia minha marmita. E teve um dia que ele falou assim, pode fazer. Você pode pegar a marmita e fazer, você não precisa esperar. Você pode comer o que... A gente não vai saber o que vai ter na sua dieta. Então, você pode fazer a sua dieta. Olha só. Cara, é muito lindo, cara. É muito lindo. Isso porque faz a diferença, né, mano? Cara, meu Deus. Cara, até hoje, tipo assim, nunca me tratou mal, sempre me trata bem, como me cumprimenta. Eu tenho um pouco de vergonha dele, assim, mas é muitos anos. E querendo ou não, é um investimento grande. Sim. Cara, você precisa parar um dia e trocar essa ideia com ele. Isso ia fortalecer muito o coração do cara. Porque ele consegue... Às vezes ele não consegue parar pra ver Eu tenho um pouco de vergonha. Não, mas, mano, rola. Eu falo com a mulher dele, agradeço. Assim. Você fala? Falo. Porque às vezes, tipo, às vezes. É um cara tão pilhado com tanta coisa, né? Com tanta coisa ruim que acontece também no dia a dia. Do empresário. E quando você para, você para e você é uma semente também, entendeu? Você é uma semente que ele plantou lá atrás e deu muito certo. E tá lá, e com certeza isso tá, como diz a Bíblia, né, em memorial diante de Deus, né? Isso é um ponto. Eu nunca fiz isso, não, poderia fazer. Cara, Cara, ele realmente ele acreditou e apostou em mim, porque ele não pediu divulgação. Ele não tá... Cara, às vezes eu chegava lá, vamos tirar uma foto aqui pra fazer... Ele não ligava pra isso. Tipo não assim, quer, né? Nem queria. Às vezes ele mandava a mulher dele, vai lá, tira. Tipo assim, então... Isso é incrível, de verdade. Eu ficava assim, meu Deus. E aí eu lembro que começou muita gente indo atrás, né? Porque as pessoas, elas não têm direção. Muita gente tentou me derrubar lá. Tipo, ela tem mais resultado que ela e tal. Nossa. Aí eu lembro que esqueci o nome dela. A Alessandra pegou e falou assim, Gia, não precisa divulgar. A gente tá te dando de coração. A gente não quer nada em troca. Cara, isso ali pra mim foi...
É fantástico. Como tem pessoa, É, mano, boa nesse tem. mundo, né? Às vezes a gente fica tão focado nas coisas que. É uma das coisas que eu gostei da sua história, tá? Tipo assim, Aham, por mais que vinha tomando pedrada e aham, acontecendo as coisas, e às vezes até a pessoa nos julgar, pô, você é é, muito velha, pô, você aham. não vai conseguir e tal, e você sempre olhava para um objetivo com positividade. Eu acho que no finalzinho daquela do PAN lá, você não olhou com a positividade que É, sempre teve em você. eu também. Acho que muitas vezes, assim, quando o meu quase me deixou pra trás por conta Por disso. conta O disso. egoísmo, cara, só querer ser a primeira. Então, eu acho que algumas coisas não aconteceram na minha vida, porque eu acho que eu tava quase chegando na linha de chegada, eu Chegada. tinha que olhar pra trás. Então, O não de Deus também é terapêutico. é. E assim, com tudo isso, né, com esse alicerce todo, conheci muitas pessoas que me ensinam, que me inspiram. Então, talvez essa parte de não ter dado tão certo no esporte, que eu Foi a falo melhor coisa isso, que aconteceu. eu falo isso, mas meu treinador, ele fica arrasado, né, quando eu falo assim, eu não dei certo, não dei Ah, tão certo no esporte. Ele falou assim, você não deu, você foi Como que você campeão não deu? É. brasileiro, não sei o quê. Aí eu paro e penso, eu falei, cara, eu tenho que, ó, a gente só valoriza quando a gente perde, né? É. Então, acho que quando eu tava no esporte, eu sempre me achava, ai, não, só fui de segunda, fui terceira. Ai, ganhei porque tava fraco. E aí, hoje eu vejo que não, né? Eu vejo que, poxa, Foi doído. foi doído. É um título nacional. Cara, você ia ser a melhor do seu país. É só olhar É, geograficamente o que você já rodou, né? E o que o esporte te levou, o que ele cara. me ensinou, colocou eu no lugar que ele tá me colocando hoje. Cara, Meu, ser grato faz parte de uma construção. Uma construção. Você saber entender, tipo assim, meu, tem coisas que você sabe que foi competência, é, mas alguém te deu essa competência. Alguém criou isso dentro de você. Alguém participou dessa criação. Tem que olhar para trás e ter essa gratidão, né, gratidão. meu? É, e É, no começo eu falei que no esporte, o esporte ele é ingrato. Na verdade, não, né? Se não. você for olhar por tudo que você agrega um entorno, às vezes a gente fica focado no resultado No resultado. e não consegue ver o quanto em volta tá agregando, né? Quanto de pessoas vai Cara, conhecendo, né? você parar pra pensar que eu me formei por causa do esporte, que eu fui pra outro país por conta do esporte. Não, vamos É, ser mais simples. Na construção do ser humano, você é é, disciplinada, focada, competente, é, você é responsável. São Tudo isso é uma vertente que o esporte foi forjando em você. é, Eu preciso, putz, é, tá chovendo, preciso levantar pra é, treinar. Pô, tá frio, preciso levantar pra treinar. Pô, tô com preguiça. Não, é, tem que levantar pra treinar. isso é verdade. É o lance do ir construindo isso, Eu né? acho que se todo mundo tivesse feito um esporte na vida, era surreal. Cara, até assim. Não parece, mas eu fiz. Você fez que esporte? Cara, eu Ah, fiz esporte de luta durante muito tempo. Ah, Dei aula de capoeira. ai, que legal. quase foi jogador profissional. Fui spa. Ele gosta dessa piada. Você sabe o que que eu não. Por causa das drogas. É? As É. drogas das minhas pernas. Não, eu ia falar de vocês fumando. Todo mundo gosta dessa piada. Cara, e aí eu fui sparring profissional. Sparring profissional é um saco Aham. que reage, Saco né? de Saco de pancada pancada que que reage. foge. Que reage. Esquiva, né? Ah, E foi em alta performance também. Cara, é muito custoso, né? O esporte de alta performance. Só que ele molda você. moda. Eu era um cara muito briguento, e aí eu perdi essa característica por causa da disciplina, o autocontrole. Apesar que às vezes eu não tenho tanto Não autocontrole. pode dar um carro na mão dele. Nada, Aí. né? Enfim. Não é sobre mim, é sobre você. Exato. Ó, passou rápido, né? Você Foi vê se muito tava legal. nervosa aí e tal. No início eu tava. Ansiosa. Oxi, o que eu vou falar? Cara, Que hoje foi bem assim. o que eu vou falar? Olha. O que eu vou falar? Você tá com essa expectativa, meu? Ô, Gila? Você Como tá é? com essa expectativa, mocinha? Eu tava falando, meu Deus, o que eu vou falar hoje, sabe? Meteu marcha. Hoje você é uma personal, né? Hoje você tem focado muito no lance de cuidar de pessoas, né? Nossa. Cara, como foi assim, ó. Quando eu passei pelo processo financeiro bem, bem bravo, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou sair do esporte, porque teve uma época que eu saí, falei assim, eu não quero mais. Pandemia. Não, agora no finalzinho Uhum. das lesões, cara,
comecei a trabalhar, então comecei a falar assim, não vou ficar não quero ficar mais nesse meio aqui. Acho que eu tô ficando velha mesmo pro esporte. Tô ficando velha mesmo, era bem isso, não quero isso mais. Aí eu fiquei assim uns 3 meses afastada, né? E meu treinador insistindo. Falou, cara, faz pelo lazer, faz pela sua mente. E aí eu lembro que eu ainda tinha compromisso que eu recebi da equipe de São José, lá de Florianópolis. Eu recebia. E eu tinha que competir no final do ano lá. E eu não tava treinando. Aí uma vez eu tava dando aula pro Josué. Aí eu falei pra ele, não vou mais não pro atletismo. Ele, não. Tava dando pra mim, meu. Ai, bem isso. Aí ele pegou e falou assim, não, você não pode parar. Você não pode parar. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, cara, você é o exemplo. Imagina aí, eu treino com a atleta profissional de atletismo. Vai ser uma honra treinar. Poucas pessoas vão ter esse privilégio. E eu não conseguia ver com esses olhos. Eu falei, não, dá muito trabalho. Ele, não. Você tira 1 ou 2 horas do seu tempo pra você. Você vai ganhando aí regionais, estadual. Não precisa mais você atingir o topo. Como precisa de gente estratégica na nossa vida? Precisa. E aí ele realmente mudou essa chave. Falou, vai, e você precisa do seu corpo. É o que te movimenta. Mulher. Ele falou assim, e aí eu falei, não, eu não conseguia ver isso. Aí eu voltei a treinar, aí eu falei assim, vou me especializar só em uma prova, né? Porque não tinha mais como eu treinar 7, né? Aí eu falei, sentei com o meu treinador e falei, aí ele falou, eu sempre te falei isso, né? Mas teve que alguém te falar. Aí eu falei, tá bom. Aí hoje eu tiro o primeiro horário do dia pra mim, né? Pra me treinar, pra mim continuar competindo. E é isso. Hoje você tá só no salto em distância. O que é o primeiro horário? Primeiro horário? 4 não, horas agora da manhã. tá. É? Não, eu tenho um primeiro horário que eu dou treino de 6 às 7 da manhã. Sim. Aí depois eu treino de 7 às 9. Você treina de 7 às 9? É. Entendi. Eu Aí achei que você era que às quinta- vezes acordava às 4 horas da Não, manhã. Você é o melhor do não. mundo. Igual Não, quem é a não. frase de quem? Mike Tyson. Mike Treina Tyson. enquanto eles dormem. Treino enquanto eles dormem. Então, mas isso aí não rola pra mim, não. Eu gosto de dormir. Dorme enquanto eles treinam. Não, Mas- tem que ser real, né? Você Não, portuguesa, eu pá. não sou uma máquina, né? Então eu tenho Sim, que claro. respeitar o meu corpo. Até que eu não sou mais novinha, né? Você é uma educadora, né? É. Uma educadora física, Física. né? Então você sabe a importância do descanso, É. da alimentação. Isso faz parte da sua área de formação, né? Que é a saúde, né? Mesmo que seu pai não concordasse. Mesmo que eu acho que essa... Hoje é. Rapaz, Vamos pro final, né? vamos partir pro final. Gila, a gente tem aqui a cultura, né? De, no final, a gente fazer 2 perguntas. Ah. E uma das perguntas é o que é sucesso pra você? Pra Gila. O que é o Sem sucesso? resposta, sem certo e errado. O que é sucesso pra você? Eita. Eu já tive várias respostas pro que é sucesso, né? Sim. Mas hoje eu acho que o sucesso é a constância do que você coloca em metas, assim, coloca em metas, não, coloca em objetivos, né? E o sucesso é uma constância. Pra mim é isso. É o não desistir, É né? o não desistir. É o É a persistir. constância. Animal. Top. Em complemento disso, o que te motiva a ser constante? O que te motiva a continuar sendo constante, então? Se esse é o seu sucesso. O que me motiva A ser constante. na minha área profissional como personal trainer é a saúde, é salvar vidas. É poder ver uma pessoa caminhando, feliz com o corpo, feliz com a saúde, né? Que hoje eu tô mais nessa área, então é desafiador. As pessoas... É desafiador ver uma pessoa não contente com o seu corpo, né? Então, pra mim, é surreal isso. Então, o que mais me motiva mesmo é salvar pessoas. É ver o desempenho e o envelhecimento dela. Como ela vai envelhecer. Entendeu? Isso é o que mais me motiva. É isso. Não é isso, né? Pode ir. Mete marcha. A gente gosta também de honrar todas as pessoas que sentam aqui com a gente. Uhum. E ficou muito nítido pra mim que você, além de ser uma pessoa que foi desacreditada muitas vezes, foi uma pessoa que
muitas pessoas ainda tiveram muitas dúvidas sobre você, eu vejo que em você sempre existe uma certeza muito grande, né? Que não tem tempo pra perder, né? É esse lance de tipo assim, cara, eu preciso dar o meu melhor. E eu sei que o meu melhor é muito melhor do que essas pessoas estão dizendo por aí, né? Mais do que elas te rotulavam. E o que eu desejo pra você, Gila, é que realmente você continue com o olhar nesse lugar, sabe? Que você possa continuar usando da sua vida, sabe? Tudo isso que você passou, a sua história, ela fala muito sobre você. Ela fala muito sobre como você eu vou falar assim, mulher, como você é mulher de verdade, sabe? Responsável não só com você, mas com os seus. Porque é muito nítido também que toda vez que você não desiste, você sempre tá olhando para alguém, cuidando de alguém, e sempre tem alguém envolvido. E eu acho que isso é muito da sua identidade. Que você realmente não tá sozinha. Por mais que em muitos momentos você teve que passar sozinha, você não tá sozinha, mas não porque não tem ninguém ao seu lado, mas é porque você é a parceira de muita gente. E que realmente você possa continuar, sabe, sendo essa parceira, sendo essa amiga que olha para essas outras pessoas e continuar estando do lado delas. É o que eu desejo para você, de verdade. Muito obrigada. Cara, cada vez fica mais difícil fazer votos depois do Felipe. O Felipe é um chatão. Ele vai falando tudo que a gente vai falar, né? Pronto. Mas é assim, os votos são os nossos desejos, né? Então o desejo do Felipe é uma parte do nosso desejo e uma parte a outra parte do nosso desejo vem agora. Agora, hein? A expectativa. Eu desejo que essa construção no físico também seja no espiritual. Amém. Você teve um trajeto de sucesso, construindo ali uma vida de atleta, e não é diferente essa construção na caminhada com Jesus. Uhum. Você foi uma atleta campeã das pistas, né, do atletismo, e você também vai ser uma campeã na caminhada com Jesus. Amém. Só que o troféu vai ser muito maior, Ai, ó. muito maior. É verdade. Paulo fala, né, a comparação nos dá a comparação de uma corrida, né, de alguém que vai se preparando. Eu sei que vai ter alguns desafios, sei que você tem vivido talvez a melhor fase da sua vida entre conexões, pessoas, né, o seu network tem crescido, mas isso é só o começo. Vai ter muita gente doente para você amar, cuidar, transformar. E que você possa enxergar cada vez mais o seu propósito e o alcance de Deus através da sua vida. Amém. Beleza? Beleza. Tamo Eu acho junto. que o meu propósito no atletismo hoje é salvar vidas. Aí, ó. Ali, né? Salvar Sim. almas, na verdade. Sim. Porque ali é um lugar bem complicado. Então, acho que hoje Deus me permite estar ali naquele lugar, que é pra mim ser testemunha Porra. desse Isso é- lugar. Porque eu tinha a possibilidade de não estar ali mais, né? Por que ele me deixou ali? Então, hoje eu entendo o propósito que eu tenho que estar ali. Então, eu tenho que ser uma Gila transformada, curada, para poder curar eles. E Total. esse é o o porquê de eu estar ali no atletismo hoje. Eu vejo isso. Não vejo mais uma pessoa que vai conquistar várias medalhas, que vai ter vários títulos. Não. Ou sim, né? Ou sim. É, Sim. mas assim, acho que o maior propósito que Deus me permite estar lá agora é pra isso. Entendeu? Que Deus te honre Porque ele nisso. tá me fortalecendo fora, me colocando em mesas com outras pessoas sábias pra mim poder levar essa palavra pra fora. Sim. Então, esses dias eu vejo muito sobre isso. Ô, Gila, no finalzinho, eu Uhum. sei que tem Acabou. muito da sua história e Aham. tal, mas eu gostaria que nessa câmera aqui, ó, você deixasse um recado para as Gilas aí que estão nos vendo ou que vai ser passado esse link, que tá lá atrás, lá no Gila que Ceará. tá começando. Isso. A Gila lá de trás, que você mande uma Aham. mensagem pra ela. Pode ir? Ó, claro. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com meus amigos, contando um pouco da minha trajetória e da minha história. E eu queria falar para você aí que está iniciando ou deseja iniciar no esporte ou em qualquer área da sua vida. Cara, nunca deixe ninguém dizer que você não tem condições, ou que você é velha, ou que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque
Às vezes a palavra tem poder, mas quando você coloca na sua cabeça que você consegue algo, ninguém pode te parar. Então, ninguém parou a Gila, então ninguém vai te parar também. É É isso isso. aí. Ninguém para um homem determinado, né, meu Ninguém irmão? para um filho de Deus determinado, então. Uau, É mais poderoso ainda, né? na moral. É isso, galera. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. A gente também fica muito feliz. Eu espero que esse conteúdo, né, todo esse papo que a gente teve aqui com a Gila, também possa ter agregado demais à sua vida. A gente sabe que tudo que está sendo feito aqui tem alcançado muitas pessoas, né? A gente tem recebido várias pessoas falando, né? Pô, assisti lá, pô, foi legal isso e tal. A gente sabe que a gente tem essa certeza também que o que a gente está fazendo está sendo algo importante. Pega esse conteúdo. Se você puder curtir, se você comentar alguma coisa também ajuda também a gente aqui, deixa aí um alô pra Gila aí, vai ter também aqui nas descrições, né, vai ter todos vai ter a página dela, Arroba, o a perfil página. dela, exatamente, vai ter tudo dela aí. Se você puder ajudar a lembrar de alguém que precisa ouvir desse conteúdo, já manda pra essa pessoa, compartilha esse vídeo aí e eu acho que é um tchau, né, até breve, né. Até a próxima. Até a próxima. Galera, esse foi mais um Camoncast Gila Trigueiro aí com vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.